E Deus nunca falaria. Essa geração de ministros curadores foi formada da fundação do avivamento da Rua Azusa. E você, leve meu poder de cura para a sua geração. E eu sabia. Centenas de aleijados, centenas. Centenas de cegos e surdos. 40, 50 mil pessoas estavam lá. E essa pessoa foi transformada do jeito mais incrível. E quando comecei a pregar para o mundo, de repente, aquele aleijado começou a se esticar. E você podia sentir os ossos se quebrando. Eu vi uma coisa que não tinha visto até aquele momento da minha vida e depois vi centenas de vezes repetidamente. Eu vi mães levando suas crianças aleijadas, tirarem os aparelhos de suas pernas e dizerem: ande. Não tem como descrever. Quer dizer, elas estavam de pé em questão de minutos. Havia centenas de aparelhos, muletas que auxiliavam centenas de pessoas em todos os tipos de doenças. A Rua Azusa representou não apenas o batismo no Espírito Santo e falar em línguas, apesar de ser a maior atração, mas apesar de sinais e maravilhas e milagres de todos os tipos, houve coisas incríveis que aconteceram. Uma vez uma parede foi coberta por muletas e aparelhos de pessoas que haviam sido curadas na Rua Azusa. E histórias de milagres e sinais foram contadas. As pessoas podiam sentir o poder do Espírito Santo a 2 ou 3 quarteirões antes de chegar ao prédio. Eu acho que foi o jornal Times que disse que se isso deixava bravo para ver exatamente o que era. E disse que nos encontros haviam crianças dançando com o Espírito e profetizando. E ele disse, como crianças como essas, isso deve ser real. Crianças não agem assim, ele disse, não falam assim. Foi um grande movimento cultural. Tinha muito a dizer aos líderes da sociedade, tinha muito a dizer aos líderes contemporâneos da igreja. O que temos a oferecer hoje, o que nós temos que seja único. Nós parecemos com as igrejas do resto do mundo. Compromisso. Se a religião não se torna transformadora, então não vale a pena ter. Seymour fez uma declaração profética sobre as mulheres e disse que o tipo de consagração que era evidente na Rua Azusa não era evidente desde o tempo de Pentecostes. Então ele reconheceu que isso foi uma coisa de Deus. Ele viu isso como uma coisa sobrenatural do Espírito de Deus sobre as mulheres, de forma que não havia sido visto na igreja desde o tempo de Pentecostes. Então ele sabia muito bem que isso era uma coisa que o Espírito Santo estava realizando. Acho que Seymour, por causa de sua humildade, pensou que ele não podia fazer nada além de usar essas mulheres, porque ele viu isso como o Espírito Santo operando nelas. Então encontrou lugares para elas no ministério e as incluiu na administração do Ministério do Avivamento. Ele permitiu que elas pregassem desde o começo. Ele olhava para as pessoas como Farrell, como sua colega no ministério. E, na verdade, ele a chamou quando as coisas estavam ficando difíceis no avivamento. Ele pediu sua ajuda, então ele a via como igual. Ele recebeu Florence Crawford no ministério e ela ficava como líder na Califórnia. Então, ele era muito aberto em relação a usar mulheres de várias formas que não haviam sido usadas antes. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Joel 2:28. Como as mulheres da missão de Azusa tinham posições de liderança e autoridade,
Uma década antes do 19º Amendment, dando às mulheres o direito de voto nos Estados Unidos, nos anos seguintes, gradualmente, essas igualdades foram diminuídas. Se há uma fraqueza no pentecostalismo, é que deixamos a cultura ao nosso redor nos espremer no molde dela, quase em oposição a Romanos 12:1-2, sobre não se conformar em relação ao mundo. Mas o mundo, de certa forma, nos colocou em um modelo e disse, vocês não podem ser assim, não devem ser assim. E aí, como resultado, nós abrimos mão de várias coisas que nos tornaram o movimento que somos. Os pentecostais eram considerados fanáticos, eram considerados de classe baixa, eram considerados sem educação. E eles queriam algum respeito. Um dos preços que se tem que pagar pelo respeito é que você tem que incluir as mulheres. Isso era conhecido como uma operação que dava às mulheres liberdade, que era nova e desconhecida. Então, se vamos ser respeitados, nós temos que incluir as mulheres. Nós fomos profundamente influenciados dentro do pentecostalismo pelo movimento evangélico. Os evangélicos foram o primeiro grupo de cristãos que deram qualquer atenção às igrejas pentecostais como igrejas cristãs sólidas. No começo éramos vistos como frios, éramos vistos como céticos, éramos vistos como pessoas que deveriam ser marginalizadas da sociedade. E foram os evangélicos que vieram para nós quando formamos a Associação Nacional de Evangélicos e disseram, vocês podem nos ajudar e nós ajudamos vocês. E esse reconhecimento valeu muito para nós. Havia uma revolta contra a ideia moderna de mulheres e a liberdade e as coisas que vinham junto, mas ao mesmo tempo o movimento queria ganhar respeito porque desde o começo eles lutaram e eram vistos como causadores da diferença. Então os pentecostais eram considerados um mal e eles não queriam mais ser vistos dessa forma. O papel das mulheres mudou conforme as igrejas foram ficando maiores. Não as coloquem no púlpito, não permitam que elas tenham palavra igual ao governo da igreja. E acho que parte disso foi um acordo dos evangélicos, que sempre foi considerado o principal, as mulheres manterem o silêncio na igreja, e eles não veem o livro de Joel e o livro dos Atos da mesma forma que os pentecostais. Uma troca por serem aceitos no movimento evangélico era a mudança da posição das mulheres. E, infelizmente, acho que os pentecostais foram levados a não lutar, a se acomodar pelo fato de que o que realmente o torna pentecostal é ser batizado no Espírito e, em muitos casos, que tenha falado em línguas. Quando estamos em Cristo, os outros sabem, nós sabemos. As pessoas que nos observam sabem. Na verdade, só estamos realizando as orações de Jesus. É o que todos nós queremos. É o que todos nós queremos que o mundo acredita. Esse é o objetivo do grupo. O objetivo do grupo não é só se reunir para ficar juntos. Eles se reúnem para o mundo ver. Aparentemente todos se reúnem. Aqueles que se chamam de cristãos se reúnem. Gálatas 3:28. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Nas missões Azusa, Deus deu a resposta à segregação 50 anos antes da legislação dos direitos civis. O amor, a unidade e, alguns dizem, o poder não duraram. Porque o homem entrou no caminho. A crença, eu acho,
nas possibilidades que estavam disponíveis em uma sociedade como esta em que vivemos. Aqui vivemos em segregação, mas ele disse, não precisa ser assim na igreja, podemos fazer melhor. E certamente isso nos tornou uma só família, somos irmãos e irmãs, e não há razão pela qual não possamos contribuir uns com os outros. E foi uma experiência rica. Acho que, se você ler, por exemplo, do jeito que Frank Bartleman fala sobre a missão e os tipos de experiência que aconteceram lá, e o jeito como as pessoas se tratavam, como oravam umas pelas outras, como elas se abrigavam, se alimentavam, como se abraçavam, beijavam, você sente que aqui elas realmente criaram uma família em que todas as pessoas eram iguais. Só as pessoas do lado de fora não conseguiam enxergar isso. Então, nesse momento de segregação total e grande luta racial, o senhor enviou esse grande avivamento, liderado por homens negros. Então, sinto que o senhor estava tentando mostrar o caminho para resolver os problemas raciais que a nação enfrentou nos anos seguintes. E os próprios pentecostais, mesmo naquela época, em um momento lindo de adoração racial. Uma das grandes histórias é de C.H. Mason, fundador da Igreja de Deus em Cristo, e uma vez, mais de 350 pastores brancos se juntaram à Igreja de Deus em Cristo com Mason. E os brancos eram liderados por bispos negros, o que era impensável na época. Esse foi um dos grandes milagres de Pentecostes. Acho que posso dizer pela sua história que os filhos de Deus, como grupo, eram adoradores da Igreja de Deus em Cristo. Saíram de suas igrejas, a de Mason, para começar sua igreja em 1914. Isso é uma coisa de que as pessoas não falam muito, mas acho que os fatos dizem isso. E acho que a Igreja de Deus em Cristo sempre soube disso. Mas é uma coisa que temos que enfrentar como fato da história. Aqui está uma denominação que existiu e foi de fato legalmente incorporada de acordo com as leis do Estado e registros do governo federal. E isso significava que qualquer um que fosse ordenado por eles podia conseguir redução de impostos, cerca de 50% da taxa normal. E como resultado as pessoas pensavam, é um ótimo lugar para ir, temos de ir em encontros eventuais, não temos de pagar muito. É uma decisão muito pragmática. Pastores brancos frequentavam a igreja de Mason, que oferecia a eles ordenação, licença e permissão para abrirem filiais da Igreja de Deus em Cristo. Durante esse período de 1907 a 1914, houve muita discussão sobre essa coisa dos brancos. E um pouco de agitação. Devemos ficar aqui? Como vamos tolerar essa coisa de negros? Nós somos brancos, vivemos sob as ordens de Mason e é difícil se integrar à segregação. Todas essas coisas surgiram. Bom, as comunidades foram rígidas em relação aos negros e brancos, fazendo adoração juntos. E eles caçoavam dos pastores brancos que trabalhavam segundo os bispos negros. A cultura está sofrendo claramente um impacto. Os brancos finalmente saem e vão a uma assembleia em Hot Springs em abril de 1914 e formam uma união com pessoas da Rua Azusa, de Indianápolis, de Ohio e arredores e de Colorado. Eles formaram a Assembleia de Deus. O que isso significa é que eles não podem ser vistos como filhos rebeldes dessa igreja-mãe que é Deus em Cristo. Você pode ver isso de certa forma como separação racial. Eles acharam que isso era bom porque os brancos podiam evangelizar melhor os brancos e negros podiam evangelizar os negros. Foi a desculpa que arranjaram. E eles precisam voltar e dizer, nós devemos a essas pessoas. Eles nos abrigaram em tempos difíceis, eles nos deram espaço, reconheceram a entrada de Deus em nossas vidas. Poderíamos ter trabalhado com eles se quiséssemos driblar a cultura e driblar o sistema, mas decidimos não fazê-lo e como resultado falhamos em espalhar a palavra e a mensagem de que